Seja feliz, pare de cuidar da vida dos outros, construa algo, plante uma árvore, leia, adote um cachorro de rua. E não enche o saco. Quando eu tô com os meus amigos aqui, não é que eu tô sendo falso, eu tô modulando o que eu penso para um nível aceitável de conversa e de convívio, né? Que eu gosto de acreditar que é parecido com a máscara, entre aspas, que eu uso quando eu tô aqui no programa. O que você pensa do uso habilidoso dessas máscaras sociais no dia a dia, até dentro de casa? O lema de Descartes é: eu ando no mundo mascarado, eu avanço no mundo mascarado. Talvez seja porque ele era militar nessa época, talvez seja porque ele pensava autonomamente no mundo que tinha censura e repressão ao pensamento, mas existe muita reflexão sobre essas máscaras. Primeira fantasia que a sua proposta longa parece incorporar é que você é você quando você está sozinho. Isso é uma fantasia. As suas máscaras também são solitárias. As fantasias que você construiu sobre você, as narrativas que você inventou sobre você, elas lhe acompanham onde você estiver. Então, talvez sejam as mais sofisticadas. Porque é óbvio que eu não vou dizer tudo o que eu penso para alguém que tem poder sobre meu CPF. Eu já tive patrão. É óbvio que eu não vou dizer tudo o que eu penso. A primeira questão da sinceridade tem a ver com a isonomia, tem a ver com a igualdade. Não tem isonomia no nome. Não há análise crítica no churrasco da firma do fim do ano, quando o dono da empresa pergunta: o que vocês estão achando de trabalhar aqui? Ele só está carente e quer ouvir elogios. Ninguém é louco de dizer a verdade para um autoritário assassino, inclusive. O que significa isto? Havendo poder, a verdade tende a morrer, e havendo máscaras, é onde há seres humanos, porque não sabemos tudo sobre nós, somos contraditórios. Você tem máscaras que estarão com você no banho, estarão com você sozinho numa rede, sem ninguém olhando. Geralmente são as nossas máscaras positivas. Você se considerar talvez um bom pai, isso vai lhe acompanhar sempre, porque retirar essa dá uma angústia tão grande. É verdade. Que é melhor deixar. É melhor deixar. Não quero levantar essa pedra, porque pode ter bicho embaixo. Não, mas eu já fiz isso de errado. Mas comparado com meu irmão, nossa, eu tenho um tio que é super violento com as crianças. Você vai estabelecendo opioides para isso. Numa relação... Isso é honesto consigo mesmo, professor? Algumas vezes sim, outras não. Tá. Eu gosto, por fazer terapia há muitos anos, eu gosto de pensar as coisas, inclusive as duras. Então eu vou criar narrativas. Essas narrativas sempre me favorecem. Quando eu encontro uma pessoa que não tem poder e tem igualdade, isonomia, como você citou, seus amigos, você acha que dali não vem risco, porque a política de bando é que os iguais não se machucam. Então, seu amigo, se for parecido com você não precisa mentir. Então você vai estar mais à vontade. Agora, com a sua esposa, a intimidade é física, mas a confiança talvez sempre seja no casamento a mais problemática. A intimidade é física, você anda pelado, você não tem mais vergonha. O casamento já fez cair os pudores, mas ao mesmo tempo é uma relação que não tem garantia de ser eterna, é uma relação que em acabando pode prejudicar sua renda e seu patrimônio. É uma relação que, sendo de atrito, ela pode significar envenenamento da relação com as suas filhas. Logo, você nunca estará inteiramente à vontade, exatamente porque você ama. E o amor vai lhe tornar frágil, o amor vai lhe tornar sensível. É sempre perigoso ter um excesso de pessimismo ou de otimismo. Quem vive pessimista esconde uma certa preguiça, porque o pessimismo é a máscara mais comum da preguiça. Não adianta melhorar essa sociedade, isso aqui é o Brasil, isso nunca vai dar certo. Tudo que nós fazemos é inútil. O banho que você tomou hoje vai estar vencido à noite. E amanhã estará vencido de novo. Para que arrumar a cama se eu vou deitar de novo? Por que hidratar a pele se eu vou morrer? Por que tomar vacina se eu vou morrer? Por que criar filhos que vão me colocar num asilo e dizer que eu te odeio? Tudo está condenado ao fracasso. Mas eu continuo fazendo isso porque é um exercício teimoso de otimismo. Excesso de otimismo lhe torna cego. Excesso de pessimismo
lhe paralisa. Quem vive demais no passado, diz tanto Sêneca quanto Epicteto, quem vive demais no passado tem remorso, quem vive demais no futuro tem ansiedade. Você viva no momento presente. E se o planeta Terra desaparecer, o universo segue. Somos o terceiro planeta de uma estrela pequena, na beira de uma galáxia menor. Você pode estrelas. Somos insignificantes. Se isso vai terminar, não haverá muita gente para chorar nesse universo. Mas enquanto não termina, e se a gente acordar amanhã sem que a IA esteja dominando a sua esposa do lado, se a gente acordar amanhã, viva bem esse dia e viva mais esse dia, lendo bastante. Leia. Se é para o mundo terminar, termine com você culto, leitor, com ideias, pelo menos para que seu grito final seja sem erros de português. E você enfrente esse mundo melhor, não? Como não existe, por definição, alguém capaz de saber tudo, nem a IA, nem você, nem este Tales, é sempre uma fantasia ou uma falácia. Mas quanto menos eu souber, essa é que a gente chama dessa síndrome de Dunning-Kruger, que quanto menos eu souber, mais certeza eu tenho. Nietzsche advertiu, não tenha medo de quem leu muitos livros, tenha medo de quem tem apenas um livro e não o leu. E como tal tem certeza, é um pleonasmo, certeza absoluta, porque se a certeza ela é sempre absoluta. Tenha medo de quem tem certezas, tenha medo de gente segura demais. Entenda que um ponto de vista é visto a partir de um ponto. Você é vegetariano? Parabéns. Milhões de seres humanos na Índia, por exemplo, é a maior área de vegetarianos do mundo, vivem bem. Dá certo ser vegetariano, tem 1,5 bilhão de indianos, deve dar. Deve dar. Então, milhões de budistas são vegetarianos. Você é vegano? Parabéns. Você come sua picanha? Parabéns. Não pregue para os outros, coma tranquilamente isso e saiba da sua insignificância, que quem come só verduras cruas ou quem come só bacon vai morrer. Provavelmente quem come bacon não vai ter Alzheimer, porque vai morrer antes de chegar a ideia de ter Alzheimer. Não seja vaidoso, você usa só tecidos feitos à mão em noites de luar, para freiras, ursulinas. Fique feliz, fique feliz. Você põe açúcar no café ou não põe, fique feliz, né? Não sendo crime, não sendo crime previsto em um atentado à lei, fique feliz, né? Não se preocupe com o orifício alheio, cuide do seu, cuide do seu e dedique-se a preenchê-lo ou esvaziá-lo feliz. Lembrando que em sexo só tem 2 regras, né? Nunca com menores, nunca contra a vontade de alguém. O resto pode, até com a sua esposa. Até eu faço parte dessa teoria que é possível sexo dentro de um casamento. Algumas religiões falam que é ruim antes do casamento, mas eu defendo que depois é possível ter sexo. Seja feliz, pare de cuidar da vida dos outros, construa algo, plante uma árvore, leia, adote um cachorro de rua. E não enche o saco. E não enche o saco.